pode abrir em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, né? Preste bem atenção na narrativa. Paulo está se expressando, dando uma informação para nós. Escute bem. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem para que este que perdem está encoberto. Nós aqui, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eterno Pai celestial, precisamos de tua direção, de tua capacidade, porque a tua palavra pode ser lida, Senhor, mas a inspiração e o entendimento tem que vir através do poder da revelação do Espírito Santo. Ajude-nos, Pai, essa noite e abençoa os teus filhos que entraram por essa porta. Peço isso a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando se deparamos com essa expressão, claro que você logo nota que o Evangelho tem duas ações. Uma, gerar vida, e outra, gerar morte. A mesma água que levantou a arca e salvou a família de Noé, a mesma água destruiu aquelas pessoas que não creram na promessa. Então, sempre foi dessa maneira. Deus sempre antes adverte, comunica, traz a mensagem. Ele se esforça e traz mensageiros para poder você compreender a palavra, para você não ser condenado com o mundo. Interessante, né? Esse é o Deus da misericórdia para nós. E Ele traz homens preparados, profetas, para trazer uma mensagem que vem da parte de Deus, para a igreja não estar enganada. E eu queria entrar um pouquinho sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente está vivendo o Evangelho. E o Evangelho é uma coisa muito importante para você viver. Claro que você já aprendeu sobre justificação, sobre santificação, sobre batismo do Espírito Santo. Isso faz parte do Evangelho. Mas, quando você fala de arrebatamento, isso são coisas que já são rudimentos, lá embaixo. E Paulo fala sobre isso. Deixando os rudimentos, subimos para a perfeição. Então, não só isso é importante, que são rudimentos, são coisas importantes, mas temos que deixar isso para subir a outro nível. Por isso que a mensagem chegou, que Paulo se expressa, né? O alarido. Chegou uma mensagem. Essa mensagem é para a noiva de Cristo. E isso é importante você saber, porque se você está conhecendo ou está escutando a mensagem de Cristo, você está compreendendo o que Deus está falando para esse tempo. Por isso que o mensageiro vem falar assim, ó, a mensagem de Noé para o nosso tempo não tem utilidade. A mensagem de Moisés também não tem utilidade. O Pentecoste também não tem utilidade. Vocês, como, irmão Arantes? É o mensageiro que fala isso. A gente tem uma mensagem específica para o nosso tempo. Não é... Mas o Pentecoste, aquela coisa toda, Atos 2:38 é importante? Sim, é importante. A fé é a base? Sim, é uma base. A estrutura do varão perfeito está aqui numa forma de pirâmide. É perfeita, sim, mas ali é fé, é começo, é base. A perfeição está lá em cima.
E quanto tempo estamos lutando para chegar a essa perfeição? Aí começa o conjunto das coisas. Por isso que esse tempo é um tempo de ensino. Não é um tempo de estar pulando, gritando, e avivamento, e pulando para lá e para cá. Não, é ensino da palavra para amadurecer os seus filhos para um arrebatamento. E isso tem chegado cada vez mais próximo a nós. E eu queria colocar um ponto importante para você entender que esse evangelho, Deus já elegeu e escolheu aqueles que Ele chamou. E se Ele chamou, Ele vai aperfeiçoar. E se Ele vai aperfeiçoar, Ele vai glorificar. Agora, você diz assim, então, irmão Arantes, não cabe nada a nós. Sobre salvação, não cabe nada a nós. Mas sobre nós nos esforçar, cabe muito a nós. Por isso que você deve lutar por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Não é uma fé que foi dada, uma fé comum. É uma fé que foi dada aos santos. Lutar, batalhar, buscar sobre isso. E eu quero ler algumas coisas que está aqui, que o mensageiro traz para você entender. Observe, o apóstolo Paulo chama Satanás de um Deus desse mundo. E sabemos que a palavra Deus significa objeto de adoração. Portanto, o que o apóstolo está ensinando aqui é que o Deus deste mundo é a pessoa adorada deste mundo, e este é o que é o objeto de adoração. Cegou as mentes do que não creram, fazendo-os pensar que eles acreditam e estão realmente adorando a Deus através da sua igreja, sobre a qual ele tem total controle. Quando você fala assim, parece estranho, né? Você diz assim, ó, as pessoas estão vindo à igreja, estão vindo adorar a Deus, mas de vez de estar adorando a Deus, estão adorando a Satanás. Você acredita nisso? Você consegue conceber isso? Porque, irmão, você sabe aonde está a marca da besta? A gente falou quarta-feira, mas já que já tem um pouquinho mais de gente, vamos aproveitar esse momento também para imprimir isso aqui mais forte. Você diz assim, a marca da besta é o que Apocalipse fala. Ela vai estar na testa e vai estar na mão. Daí você vai dizer assim, talvez possa ser um código de barra. Ou você também pode dizer assim, deve ser um implante, colocado alguma coisa aqui. E aí? Até dentro da mensagem eles falam sobre essas questões. Mas dentro da própria mensagem, o próprio mensageiro fala qual é essa condição. É isso que eu fico pensando. Por que a gente não repete a mesma coisa que o mensageiro repete? Por que a gente não diz a mesma coisa? Será que a gente quer criar outra mensagem? Porque Paulo mesmo diz, né? Olha só, Paulo ele é muito catedrático nisso. Ele diz, se um anjo descer do céu com outro evangelho, seja anátema. Se eu pregar outro evangelho, seja maldição. Então o que está acontecendo conosco? A gente tem que falar o que está escrito. Esse é o ponto para nós ter convicção nas escrituras. E olhe bem o que ele vai dizer, eu quero ler esse pedacinho, porque foi isso que eu li. Escute bem. Um resumo das 7 eras da igreja. Escute bem. Agora recorde, foi Roma pagã, imperial, que caiu pela espada. Você sabe o que é Roma pagã, né? Eram os reinados dos Césares, dos reis, né? Porém foi curada a sua chaga da morte quando se uniu com a igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo ao cristianismo. Nisso chegou a ser Santos Império Romano, ao qual haveria de permanecer até que viesse Jesus para destruí-lo. Porém, Roma não está lutando só. Escute bem, o irmão manda dizer, Roma não está lutando só.
suas filhas estão ao seu lado. Daí você vai em Apocalipse, quem é que é a igreja? Você sabe quem é a igreja, né? Que é a grande prostituta. Você sabe quem é, né? E quem são suas filhas? Você também sabe quem são suas filhas. Então, aqui ele vai continuar dizendo, olhe bem, e elas obterão autoridade absoluta no meio do concílio mundial de igreja. Há vários concílios. Aí que está o ponto, irmão. Quando eles se reúnem, é para um concílio, para definir algumas coisas, algumas ideias. E isso é importante você entender. Concílio de Nicéia, 325, o que foi implantado ali? Por isso que o mensageiro fala assim, 3 espíritos de rã, foi a Santíssima Trindade, que você não acha na Bíblia. Você acha na Bíblia a Santíssima Trindade? Você já procurou a Bíblia? Eu poderia dar R$1 milhão para você, se você achar a Santíssima Trindade na Bíblia. Não existe. Isso foi colocado em um concílio. Agora, pense bem, se foi colocado num concílio, é uma coisa de homens que se reuniram para colocar isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, já que você tem um conhecimento, pense uma coisa. Quantas igrejas acreditam na Santíssima Trindade? 99% das igrejas acreditam na Santíssima Trindade. Você pode pensar qualquer igreja aqui que você vai perceber, Santíssima Trindade. Ele batiza na Santíssima Trindade. Tem igreja que acredita na Santíssima Trindade e batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, sabia? Até está próximo, ela tem um rádio, tudo. Eles batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, mas crê na Santíssima Trindade. E agora? Vamos ficar com o que está escrito na palavra de Deus ou vamos ficar com o que eles colocam? É isso que eu quero que você comece a entender, o que o irmão Brana vai falar. Já não é eu falando, você lembra que eu falei sobre isso? O selo, a marca da besta é a Santíssima Trindade. E eu falei, agora eu tenho que mostrar isso para você, né? Olhe bem. Ele vai dizer assim, ó. Ela obterá autoridade absoluta por meio do concílio mundial de igreja. Isso pode parecer muito imaginativo para muitos, mas realmente é muito simples de ver, porque mesmo agora a igreja está controlada pela política no templo. Uma coisa importante você saber, irmão, é a política. Existe a parte eclesiástica, existe, mas nunca viu-se um tempo onde a política se meteu tanto na igreja. No Brasil você percebe isso, altamente, eles se unem para disputar um partido. Meu Deus. Agora, eu sempre gostei de falar isso, porque é isso que eu creio. Eles não me representam. Quem me representa é Jesus Cristo. Se o partido A ou o partido B que representa, é um problema seu. Eu não estou aqui usando política, eu estou falando de palavra de Deus. Então nunca vai me representar nenhum homem daqueles. Agora, Cristo me representa. É isso que você deve entender. Eu não me importo se você vai votar em tal ou tal, não me importo nada disso. Olhe bem, e não vou falar de política por isso, né? Escute bem, porque quem é que matou Jesus? Você pode se lembrar quem foi? Foi o governo, foi César, foi autoridades. Eles tinham leis para matar, eles podiam matar e não ser presos. Não foi a igreja induziu isso. Mas quem podia prender era o governo. Olha aqui, oportuna manifestação exatamente quando enorme é aquele controle. Esse motivo ecumênico terminará em Roma, sendo a cabeça. Olha, o irmão Branco está dizendo, vai ser a cabeça Roma. Embora o povo não veja isso desse modo. E isso é correto, porque Apocalipse 17, 3 e 6, a palavra diz que a prostituta, o mistério babilônico, está assentado sobre a besta.
Ela está controlando o último, ou seja, o quarto império. Esta é a igreja romana. Ou está fazendo com o sistema mundial de igreja sobre o domínio. Roma tomará o controle. Esta é a imagem, o sistema da igreja. Será obediente a Roma, porque Roma controlará o ouro do mundo. Aí eu quero parar de novo para explicar isso, irmão. Apocalipse, se você ler, vai dizer que ela tem todo o ouro. Todos os mercadores gostam de negociar com quem? Com Roma. Daí você sabe que o mensageiro fala de Apocalipse 13. Os Estados Unidos é Apocalipse 13. E como eu já falei para você, e qualquer hora eu vou trazer na mensagem para você escutar o que o mensageiro diz, os Estados Unidos está falido. Ele precisa do ouro de Roma para se manter. Por que isso, irmão? Todo o país tem que ter lastro. Lastro, isso aí é uma economia para você, lastro. Eu quero que você guarde isso, lastro. Mas o Brasil não pode produzir real demais sem ter lastro. Eu tenho montanhas de ferro, eu tenho ouro, eu tenho pedras aqui. Então, eu posso produzir essa quantidade porque eu tenho como usar, porque eu tenho isso guardado. O único país no mundo que não tem lastro é os Estados Unidos. Ele pega e começa a produzir dólar a hora que ele quiser. Por isso que ele está falido. Por isso que você vê uma briga entre a China, a Rússia, outros países, e o Brasil também entrou nessa, que não quer mais saber de usar dólar na questão comercial. Por isso que você já viu como é que o Trump está agoniado com isso, né? Ele começou a apertar a coisa. Se você tira o dólar do sistema de compra e venda, o que acontece? Os Estados Unidos não ganham. Quando movimenta o dinheiro dele, ele ganha. Quem sabe, você sabe muito bem o que estou falando, alguns aqui muito bem o que estou falando. Escute aqui que agora eu vou entrar na parte espiritual. Então todo o povo que tem que pertencer ao sistema mundial de igreja. Eu estava ao sabor da sorte, porque não poderão comprar e nem vender sem a marca da besta, na mão ou na testa. Irmão Brana começa a dizer, na mão e na testa. Você não vai comprar e nem vender se você não tiver isso. Daí você vai poder fazer uma pergunta assim, ó, o que é isso? Como é isso? E ele vai responder. A marca na testa significa que terão que aceitar uma doutrina do sistema mundial da igreja. Quem é a igreja principal no mundo todo? A igreja católica, você sabe disso, né? Então, essa doutrina que a igreja católica tem, as pessoas vão ter que aceitar para comprar e vender. Interessante, né? Só que eu parei na vírgula. Escuta o que o irmão Bruno vai dizer. O qual é o trinitarianismo? Você percebeu agora? Então, agora ele está dizendo que a marca da besta é o trinitarianismo. E alguma coisa eu vou mostrar para você entender religiosamente. O que eles mudaram? Jesus nasceu em que dia? Em que mês? Vamos considerar um mês. Que mês que ele nasceu? Ele nasceu em Abib. Isso, abril, Abib. Aonde os cordeiros nascem lá. Ele nasceu nesse período. Mas passaram para dia 25 de dezembro. Adoração ao quê? Ao Deus Sol. Olha só o que eles fazem. Eles conseguem mudar isso. Sobre Páscoa. Você já pensou? Vamos produzir o quê? O que é a Páscoa? Não é uma saída? É uma libertação? Não, vamos fazer assim. Coelhinho da Páscoa. Você percebeu o que acontece? Quando você muda as coisas? Aonde vai para a tua adoração? Aonde você colocou a sua adoração? Em coisas erradas. Por isso que o sistema
religioso, eles têm colocado em coisas erradas. Mas por que irmão, mas por que tem problema ser Santíssima Trindade? Você tem um Deus ou tem 3 deuses? Um Deus, né? Aqui começa, irmão. É isso que é o problema hoje. Você sabe quem está adorando? Porque nosso culto hoje é saber que você vem ao culto e sabe que está adorando o Deus vivo, ou você está vindo ao culto adorando Satanás, pensando que está adorando a Deus. Você percebeu? Muita gente vão à igreja aí fora pensando que está adorando a Deus e está adorando a doutrina de Satanás. E daí como é que ele pode adorar a Deus? Não tem como. Como é que pode Deus se manifestar numa doutrina que é errada, que Deus não aceita? Aí que está. A adoração, elas têm que estar perfeitas. Por isso que Jesus, quando chega, ele diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, e usa uma palavra muito forte para afirmar, em verdade. Agora, você pode ser até um verdadeiro adorador, mas se você não adora em verdade, você não está adorando a Deus. Aqui está. Então, quando você se depara com isso, olha bem que o irmão Bruno vai firmar, porque eu gosto de usar a expressão dele para você ter certeza. A marca da testa significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, ao qual é o trinitarianismo. A marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Por que eles vão cumprir a vontade da igreja mundial? Porque senão eles nem compram e nem vendem. Você não quer passar fome, né? Se hoje está mais, hoje, irmão, servir a Cristo nessa maneira, se você diz que é difícil, imagina lá, na grande tribulação. Pense nisso, olha só o que ele vai dizer aqui. Com esse grande poder, o sistema da igreja perseguirá a noiva verdadeira. Mas como, irmão? Como é que a igreja católica, essas igrejas protestantes vão perseguir nós? Como? Fechando. Você acha que eu vou poder estar pregando aqui sobre um Deus? Adorar um Deus? Nunca. Provavelmente vai acontecer de chegar aqui, vamos fechar. Você é pastor? Ah, sim, sou pastor. Você tem um curso de universidade? Você foi formado na universidade? Você fez a tese da Santíssima Trindade? Você aceita que dia 25 é o dia que Jesus nasceu? Eles só vão dar algumas regrinhas e você vai... Se você quiser aceitar... não, vou aceitar porque sabe como é que é, né? Vamos ficar aqui, daí a gente fica adorando disfarçadamente. Isso não aconteceu hoje, irmão. Isso vai acontecer. Mas o mesmo princípio do fariseu foi isso. Sabia disso? O mesmo princípio que aconteceu. Por que a igreja dos fariseus não era perseguida por Roma? Você sabe por que a igreja dos fariseus não era perseguida por Roma? E os cristãos que seguiam a Jesus Cristo eram perseguidos por quê? Qual era a diferença deles? Você sabe? Porque a igreja dos fariseus adoraram César. Eles tiveram que adorá-lo, aceitá-lo como um Deus. Interessante, né? Não, vocês reconhecem que César é um Deus? Não reconhecemos. E vamos ficar continuando na nossa igreja lá, a gente vai falar. Não, mas aceitamos. É uma hipocrisia, né? Não é uma hipocrisia? Por isso que eles não foram perseguidos. Daí você começa a entender por que os cristãos naquela época, os que seguiam a Jesus Cristo, eram perseguidos. Porque eles oravam por César. É diferente, irmão. Um cristão vai assim, não, eu oro por o governo do César ser bem sucedido, que abençoe os povos, sim, você pode fazer até isso, mas não vou adorá-lo de maneira nenhuma. Eu só tenho um Deus, e esse Deus é o que eu adoro. Assim aconteceu também com os 3, se lembra que foram para a fornalha?
Você adora aí Daniel? Nós fizemos uma estátua para Daniel aqui. Nabucodonosor fez uma estátua para Daniel. Olha só quem a estátua é. É de Daniel. Eu faço a estátua aqui. Ó. Está aqui, ó. Nosso irmão mensageiro, nosso irmão Brana, nosso profeta. Fizemos uma estátua aqui. Vamos adorar ele. Você adoraria? Você seria um pagão. Você está entendendo? A mesma coisa foi lá. Os três enviaram. Não, vamos adorar. Se você não adorar, vamos aumentar a fornalha e vocês vão ser queimados. Então, pode aumentar a fornalha. Você percebeu? A convicção deles. Eu adoro só a Deus. Aí que está, irmão. Então, quando você se depara isso, quantos de nós, pense nisso, irmão, que estão em igreja trinitarianas? É triste. Quantos de nós adoram Satanás sem saber? Porque estão adorando uma doutrina. Olha, isso nos coloca a nós pensar como devemos agir. Como devemos ver a palavra de Deus. Porque você diz assim, mas tá, irmão, será que foi isso mesmo? Então vamos dar um exemplo para você. Vamos começar do começo, lá do gênero, lá o quê? O que Caim fez? Adorou? Deus aceitou? Você começa a entender o que está acontecendo aqui? Aí vem ele com o altar dele, frutas, coisas boas, foi adorar a Deus. Aí vem Abel com um cordeirinho e uma pedra e vai esfregando. Irmão Brano explica que vai esfregando, vai cortando aqui, vai e morre aquele cordeiro e o sangue se espalha ali. Deus se agradou de Abel e não. Se você estivesse lá, você se agradaria mais de quê? Você entende humanamente? Ah, não. Abel fez um sacrifício, matou um cordeirinho, né? Não, vou ficar com Caim. Tem aqui, ó, verduras, frutas, coisas maravilhosas. Ele sabia o que entrou na raça humana. E a partir da hora que entra o pecado e muda os genes humanos para um genes errado, aí que está o problema. Quero ver se eu encontro aqui uma parte aqui que fala sobre isso. Olhe bem. Vamos entender nessa parte aqui, olha bem. Ele vai dizer assim, ó. No sermão Cristo é o mistério, observe, Lucifer nos últimos dias estava fazendo com ele, fez no início. O que Lucifer fez? A primeira coisa que Lucifer fez para separar a comunhão de Deus do homem, ele queria construiria para ele um reino unido, maior, esplendor, aparentemente mais culto. Um reino maior do que o Miguel. Cristo tinha. Você entendeu? O que Satanás estava querendo? Ele estava querendo um reino maior, mais esplendoroso do que Miguel. E ele chamou os anjos e começou a falar. Não, nós podemos fazer um reino muito bonito, muito especial, melhor que esse reino de Miguel aí. Olha só o que está acontecendo aqui. Ele está com inveja. Ele está com interesse. Mas ele tem que ter uma pregação. Olha aqui. Agora, se você perder, apenas levante sua mão. Eu direi novamente. Você vê, Lucifer no início, seu propósito no coração era alcançar uma coisa mais brilhante, maior no céu do que Cristo tinha. É isso mesmo. Aparentemente mais culto, mais bonito, mais esplendor do que o reino de Cristo. Você acha que teremos automóveis no milênio, aviões? Irmão Brana faz um ar. Você acha que você vai ter um baita de um carrão, avião no milênio?
Irmão Brana cria uma ideia para você entender. Ele vai dizer assim: vê o que Lucifer está fazendo? Você é conhecido hoje por quê? Você já percebeu isso? Como é que você conhece um rico? O que você acha se alguém chegar ali com uma Ferrari do ano, assim, com roupa tal, tem uma casa, não sabe? Você, o que você vai dizer? É um pobre? É um Bruno está mostrando o que é um reino. O que Satanás está fazendo? Dividindo a classe. Não sei se você entende. Classes. Ou, em alguns países, é castas, né? Que não pode nunca se misturar. As castas não podem se misturar. O reino de Deus não tem esse padrão. Nunca teve isso. Nunca teve classe. A classe rica, a classe não sei o quê. Por isso que Jesus Cristo vem e fala assim, ó, se entrar um rico por ali, com um anel assim, você vai chegar e dizer, não, senta lá na frente, ali. E se chegar um pobre, não, senta aqui atrás. Você percebeu? Ele está falando de classe. O que Satanás usou para iludir os anjos? Não, vamos fazer um reino melhor. Uma classe de anjos melhor. Onde vamos nos reunir e vamos engrandecer Deus. Aqui essa classe é uma classe especial. Caíram tudo, né? É isso, irmão. Você não percebe as igrejas? Nossa igreja esse ano trouxe 1.000 ou 1 milhão para o reino de Deus. A nossa igreja é poderosa. É uma disputa com a outra. Não é isso que eles falam? Mas o evangelho eles não pregam. Olhe. Escute mais o que ele vai dizer aqui, ó. A maior batalha já travada. Esta grande primeira batalha que já foi travada. Começou no céu com Miguel e os seus anjos, lutando com Lucifer e os seus anjos. A primeira batalha foi no céu. Então o pecado se originou na terra. Ele veio para a terra, originou-se no céu, mas veio para a terra. Então foi lançado do céu para a terra. Caiu sobre os seres humanos. Então a batalha dos anjos se tornou batalhas humanas. Daí você vai entender agora, peraí. A batalha começou no céu. Veio para a terra. Caiu sobre quem? Nós. A pergunta é, aonde é a batalha? Aonde? Na mente. A batalha hoje é na mente. Não é outro lugar, foi escolhido o lugar. O lugar é na mente. Você é um verdadeiro adorador, que você recebe uma mensagem, um alarido para adorar Deus em lugares celestiais. Então existe uma maneira para adorar corretamente. Se você não adora corretamente, você sabe por qual é a marca de... Talvez você não saiba isso, né? Mas você sabe qual é a marca de Caim? Que Deus colocou lá em Gênesis? Alguém sabe? Inteligência? Pode. Habilidade, né? Sim. Mas tem uma coisa mais importante. Sabe qual é a marca? O que faz uma pessoa sair da presença de Deus? Essa, olha só, incredulidade. Ó, e essa é a marca. Você captou? O meu Bruno fala isso. Mas assim, ó, olha aqui. Deus falou, se você não fizer igual a Abel, não terás. Não quero fazer. Vai fazer igual? Não quero. Deus fala com ele. E o que acontece? Ele sai da presença. Essa é a marca. Quando a pessoa sai da presença de Deus, o que ela está querendo? Vê aí. Vê o que ela está querendo. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse ponto. Então a batalha está na mente. A coisa começa a rugir. Satanás veio para destruir a criação de Deus. O que Deus criou para ser para si mesmo. Ele, Satanás, veio para destruir isso. Esse era o propósito dele. Era destruí-lo. Então a batalha começou aqui na terra e começa em nós. Tendo sido travada
Desde então existe uma batalha. E ele vai dizer assim, ó, hoje eles expulsaríamos da igreja. E sabe por que ele está dizendo assim? O irmão Branco está dizendo assim, ó, se você pegasse Pedro, João, pescadores, com aqueles avental, cortando peixe, tudo sujo ali, hoje você expulsaria esses homens da igreja. Você não daria o valor. Homens simples. Hoje, o que a igreja quer? Quer uma classe melhor de gente. Bem, se chega ali uma pessoa muito simples, senta aí. Tem vezes até irmão não quer nem sentar no lado. Você está vendo? Se você pegar João Batista, com aquele pelo todo, você não consideraria ele dentro da igreja. Ou talvez se ele batesse na tua casa, você nem abriria a sua porta. Hoje, eles o expulsariam da igreja, se ele entrasse correto para adorar. Veja, as pessoas estão procurando classe. E você sabia que o diabo mora na sala de aula? Vamos entender isso depois. Depois eu falo sobre essa questão. Você sabe o que causou? A primeira batalha foi no céu. Foi quando Lucifer estabeleceu uma classe maior de pessoas. Conseguiu uma classe melhor de anjos. Pensou ele, um reino maior, um reino mais brilhante do que Miguel tinha. Ele foi expulso do céu. Veja, de onde veio? A classe. De onde veio classe? Irmão, pense uma coisa. Quando você está com fome, você quer vestir uma roupa tal, achasse muito bonita. Você quer o quê? Comida. Todos nós aqui. Fique com fome para ver se o que você vai querer. Você vai querer o quê? Comida. Você não vai se importar com a roupa, você não vai se importar com a sua ação, você está desejoso com isso. É o que o irmão Branco está dizendo. Ele vai dizer assim, ó, quando você está... Os famintos não querem classe, os famintos querem comida. Sim, Senhor. Os famintos na palavra de Deus, o que ele quer? A palavra de Deus. Eles não querem outra classe. Não quero ser chamado a um santo. Eu não quero ser aquele anjo perfeito. Eu não quero nada disso. Eu quero se alimentar. É isso que o irmão Branco quer dizer. Opa, classe. É a mesma coisa que eu vejo isso aqui, irmão. Vou dar um exemplo simples para você entender. Você vai fazer um concurso para disputar com as pessoas? Ou você vai fazer o concurso confiando que você vai passar e não estou disputando com ninguém? Eu estou fazendo concurso para passar. Tem gente que já pensa na disputa. E quem disputa está errado. Você faça, mostre a tua qualidade, mostre o teu desempenho, mostre o teu esforço, mostra isso, mostrar. É para você não está disputando com ninguém. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. O selo de Deus. Irmão Branda disse, agora, descobrimos que porque aquele Caim ouviu o inimigo. Então, o que aconteceu? Ele se tornou o primeiro assassino. Ele se tornou o primeiro que teve ciúme na terra. Diga-me, onde aquela linha pura de Deus, Adão? Olha só, irmão. Vamos parar aqui. Aqui é uma coisa boa de se parar. O que você acha de ciúme? Ou inveja? Veio de Deus? Você acha de um Deus ciumento? Não, não. Existe um Deus zeloso. É diferente. Zelo para ciúme. Ciúme é uma coisa doentio. Quem tem ciúme, ele é um controlador. Ele quer dominar as coisas. Ele quer forçar as coisas. É um controle. Vou controlar aqui. Vamos se reunir aqui. Então, preste bem atenção nisso. Caim teve inveja, teve ciúme e matou o seu próprio irmão. Não que ele veio da linhagem de Deus.
Você entende, né? É irmão de parte de mãe. Você sabe disso, né? Não preciso explicar isso para você, né? Mas vamos continuar aqui. Ele vai dizer assim, ó. Esta é a única conexão. Adão era filho de Deus. A Bíblia diz assim, então, de onde veio esse ciúme? De onde veio aquele assassino? De onde veio todo esse tipo de espírito? Fora de Adão. Não poderia. Vem de Satanás. É exatamente onde vem. O irmão Branco já está separando, está mostrando assim, ó. Esse tipo de espírito aí vem de Satanás. Esse tipo de espírito aqui vem de Satanás. Qual é a maior batalha? É na mente. Você vai dar ouvido ao quê? Você capta o que eu estou querendo dizer? Qual é o dom do Espírito? Bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Você vai vendo que tudo isso vem de Deus. E isso não precisa, não tem lei. Você pode fazer à vontade. Você pode fazer quanto quiser. Que não vai ter nunca problema. Você vai sempre ser abençoado. Mas quando você entra nas outras coisas que são de Satanás, daí começa o perigo. Você vai dar ouvido a Satanás? Você vai entrar em ciúme? Você vai entrar em inveja? Olha aqui. Caim, ao assumir este mal, levou a primeira marca. Escute bem agora. Deus o marcou. Ninguém deveria matá-lo. Deixe em paz. Deixe em paz. Você aprendeu isso? Não quer crer na palavra, não quer aceitar mais a palavra, quer agir daquela maneira e tudo assim? Deixe em paz. É o que Deus falou. Olha só. Mas você vê, você se lembra? Assim que ele marcou, ele saiu da presença de Deus. Você está vendo onde que é a marca? Quando Deus marcou, o que aconteceu? Ele sai da presença de Deus. Olha aqui. Segure isso agora. O irmão Bruno está falando. Segure-o. O quê? As pessoas não perdem o que ele acabou de dizer. Caim saiu da presença. Ele saiu da parousia de Deus. E todas essas pessoas que chamam a parousia de Cristo de falsa doutrina, têm sua inspiração a Caim para dizer isso. Pelos seus frutos conhecereis. Você diz, irmão Brana, não sou essa. Irmão Brana não usou essa palavra. O irmão Brana não usou essa palavra. Mas Jesus disse, Paulo disse, Pedro disse, João disse, Tiago disse. Você entendeu? Porque parousia, o irmão Bruno usou presença. Por que o irmão Bruno usou presença, irmão? Você sabe, para você ir para o arrebatamento, você tem que reconhecer a presença de Deus. Sem a presença de Deus, você nunca vai ir para o arrebatamento, porque o primeiro passo desse alarido é a presença. A presença não é a vinda é outra coisa. Agora, a presença você tem que saber o que é. Ela está aqui. É a mensagem, o alarido, que faz mudar você. Então, a presença é a coisa mais importante que fez. Daí o que faz? Caim, sai da presença. Primeiro é marcado, depois ele sai da presença. É triste, irmão, o que eu vou falar para você. Quantas pessoas estão saindo da presença? Primeiro é marcado. Não é eu que marco. Você começa a entender? Por isso que você vai entender Hebreus lá, quando fala dessa condição dessas pessoas. Mas isso não é o caso. Vamos continuar à frente. Ele vai dizer assim, ó. E Paulo disse que se você não pregar o que eu estou pregando, você será maldição. É o que Paulo disse. Paulo não disse isso? Se vir outro anjo pregar outro evangelho, seja maldição. Se eu mesmo pregar outro evangelho, seja maldição. Com uma maldição. O irmão Brano apenas chamou por seu equivalente em inglês. Presença. Porque ele está falando para um povo de língua inglesa. E ele diz que
a aparição é também, a aparição é antes da vinda. E ele está aparecendo agora. Este é a presença dele. Vamos entender isso, irmão. Hoje, dificilmente usamos cartas, né? Hoje é tudo pela internet, né? Manda uma mensaginha pelo zap, né? Mas vamos considerar, vamos voltar ao tempo antigo, carta. Eu mando uma carta para um irmão, lá em São Paulo. Irmão, estou me preparando no dia 25 de abril para visitá-lo. Estou mandando, está tudo certo, tal. Manda a carta para ele. A carta foi. É uma mensagem, é um alarido. E ele está tomando isso com fé que eu vou. Você percebeu? Aí está a presença manifestada daquela carta, do que eu estou sentindo, mandando. Deus mandou através da mensagem e da Bíblia isso a nós. Que ele vai vir. Então, primeiro nós temos que aprender a presença dessa mensagem, para depois você entender a vinda vai chegar. Mas tem vezes que as pessoas, olhe bem aqui, perguntas e respostas, ele vai dizer assim, ó. Agora, como eu acabei de me basear nisto, que Lucifer no céu tentou se exaltar, até mesmo ser um pouco mais alto que o chefe, e ele traiu Miguel. Você percebeu? Olha só, primeiro o irmão Brana diz assim, o chefe é Deus, né? Depois diz assim, ó, ele traiu Miguel. Você sabe quem é Miguel, né? Cristo. Olha aqui. Ele fez para si um grande reino no norte. E desceu. Agora, ele e seu anjo foram expulsos. A pessoa perguntou sobre Apocalipse. Isso está em Apocalipse 12, na ilha de Pacto. Mas agora observe isso aqui no versículo 12. Observe como ele se assentou no reino dos homens. Quantas pessoas aqui entendem que o diabo controla? Escute o que o mensageiro vai dizer. Daí você depois toma a sua opinião se você quiser. Mas escute isso. Olha aqui. Quantas pessoas aqui entendem que o diabo controla todas as nações debaixo do céu? O diabo controla os Estados Unidos, controla o governo dos Estados Unidos, o diabo controla a Alemanha, e o governo de cada nação debaixo do céu. O diabo controla todas as nações. A Bíblia diz isso sim. Você acredita nisso? Eu acredito de todo o meu coração, porque senão não seria esse. O que Ed é esse? É o Ed satânico, né? Olha bem. Olha só, vamos dar um exemplo nós. Mas vocês nos Estados Unidos não é assim, mas vou dar um exemplo para você. Olha só. No Brasil, produzimos um monte de carro, mas não temos estrada. Gera o quê? Gera ansiedade, mau humor, raiva, ira, né? Porque um querendo passar por cima, um querendo atropelar o outro, um querendo não respeitar o outro. Isso que gera. Já pensasse Deus olhando de cima? Eu estou lá dirigindo, deve vir lá, encosta em ti e começa a forçar. Até você capaz de bobear e entrar nisso? Ou você nunca ficou com raiva dentro do trânsito? Quem é que não ficou aí? Me diga, que é motorista que sabe o que eu estou falando. Todos nós ficamos. Eu nunca fiquei, Mara. Vou ficar com dúvida com você, né? Vou ficar com dúvida, porque todos nós passamos por isso. Esse não é o Ed de Deus, esse é o Ed satânico. Por isso que o irmão Bruno vai dizer assim, você pensa que lá no milênio vai ter carro? Você pensa que lá no milênio vai ter avião? Você está entendendo? Irmão. Isso é uma coisa importante a gente entender. Satanás controla tudo. Você pensa assim, mas vamos ver se é isso mesmo. Olha aqui. Leia, Mateus capítulo 4. Quando Satanás levantou Jesus ao topo da montanha e mostrou a ele o reino do mundo, e reivindicou que era seu, ele disse, eu darei a você, e você me adorará.
E Jesus nunca disse: você mentiu, Satanás. Jesus não falou assim: você está falando de mentira, Satanás. Não, não falou isso. Ele sabia que ele pertencia a ele. Mas, lá no livro de Apocalipse diz: alegrai-vos, céu e terra, porque o reino deste mundo se tornará o reino do nosso Senhor, do seu Cristo. Você entendeu? Então ele está dizendo, quando Satanás está fazendo isso, você vê como é, né, irmão? Você vê desgraça, você vê... esse é o Édio satânico. Agora, quando passar para Cristo, muda tudo. É isso que ele está dizendo. E ele reinará na terra. Jesus sabia que no milênio todos os governos do reino serão derrubados. E ele será Deus e governante sobre todos eles. Ele sabia que era herdeiro de tudo isso. Então, portanto, ele disse a Satanás: para trás de mim, Satanás, pois ele sabia o que tinha que fazer. Você percebeu? Jesus falou assim: não, Satanás está enganado, tu é um mentiroso. Não, ele falou: não, ele é um poceiro. Você entende, né? O mundo, isso tudo aqui pertence a Cristo, mas ele é como fosse um invasor, um poceiro. E agora, como ele está em posse daqui, ele está fazendo até o reino mudar. Aí que está, né? Estamos finalizando, irmão. Ele vai dizer assim, mas o profeta vindicado de Deus para esta era disse que os assim chamados adoradores de Deus estão realmente adorando a Satanás e ele nem mesmo sabem disso. Você entendeu agora? Vamos ver o que ele vai dizer. E ele não está falando de liderança política aqui. Ele está falando de liderança da igreja e dos frequentadores de igreja. Vamos entender isso, irmão? Se você vem para a igreja, frequentar uma igreja como um clube social, você é adorador de quê? Você está entendendo? Não é a igreja. Esse é um local onde nós viemos nos reunir para adorar a Deus, mas temos que adorar em verdade, nas palavras de Deus, no que está escrito, no assim diz o Senhor, não em outra coisa. Quando a nossa adoração está errada, estamos igual Caim. Por isso que temos que ter revelação para adorar corretamente. Você tem que saber quem é Cristo. Aonde Deus estava? São perguntas importantes. Porque muitos aí não sabem. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora, Deus tem que estar em quem? Em Jesus Cristo, para reconciliar. Olha. Isso é bom. Agora, não é apenas uma igreja batista, metodista, pentecostais que ele está falando. Ele diz, as pessoas estão adorando Satanás através de sua igreja, pensando que estão adorando a Deus através de suas igrejas, mas na verdade estão adorando a Satanás através das suas igrejas. Sabe por que é através? Olha bem, já que o irmão Bruno falou, vamos pegar primeiro. Batista. Eles têm uma regra específica. Você sabia que o batista não crê em cura divina? Estranho, né? E tem outras regras. E eles também batizam e creem na Santíssima Trindade. Vamos ver outra aqui que o irmão Bruno falou. Metodista. Método. São bons nos métodos. Se você pegar um pregador que é metodista, você vai ver quão bons eles são, porque eles usam a história, tudo isso aqui, mas não crê, não tem convicção em profetas, não do jeito que a Bíblia diz. E isso, irmão, eles também crêem na Santíssima Trindade,
eles batizam em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Metodista. Você viu o sistema? Daí o irmão Brana vai ensinar para nós assim: um batista produz um batista, né? Um metodista produz um metodista. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Um católico produz um católico. Mas nós queremos filhos de Deus para produzir filhos de Deus. Aí que está. Por isso que Lázaro, Marta e Maria saíram do sistema dos fariseus. Porque quando se encontraram com Cristo, perceberam quem Ele era. Por isso que todos os filhos de Deus, quando se deparam com a verdade da palavra, eles saem do sistema. Por isso que existe um grito bem claro dentro da Bíblia: sai dela, povo meu. Você vê? Existe um grito ali: sai dela, dos sistemas, isso vai ser tudo destruído. Olha, irmão, isso é bom para nós pensar. Daí você diz assim: mas irmão Arantes, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho tantas pessoas nesse sistema aí fora, o que vai acontecer com eles? Ore por eles, irmão, interceda por eles. Você deve fazer o que foi ensinado a ser feito. Olha o que Abraão fez. Senhor, se tiver 50 lá, você vai destruir? Se tiver 50, eu não destruo. Abraão preocupado, calculou, olhou, baixou para 40, ele calcula de novo, baixa para 30, ele calcula de novo, baixa para 20, ele vai assim: meu Deus do céu, Senhor, 10. Você percebeu? Mas ele estava fazendo o quê? Intercedendo. Não importava, ele sabia que ali estava o seu sobrinho, ele sabia que estava ali a família do seu sobrinho, ele sabia que tinha gente ali que trabalhava com o seu sobrinho. Então o que está acontecendo? Ele está intercedendo. Todo filho de Deus intercede, ele não julga, ele intercede. Largue essas coisas de ficar julgando isso, aquilo. Não, interceda, irmão. O que aconteceu? Deus ouviu. Foi destruído todos os ímpios, mas foi tirado Ló. Você entende isso? Esse é o maior tempo de nós interceder para as pessoas, irmão. Você vem aqui, você faz em casa, você faz assim, ó. Escute bem o que eu vou falar para você. Você dobra o joelho, você diz assim: oh Senhor, ajuda aquele irmão, ajuda aquela irmã. Está errado. Está errado. Não é desse jeito. Primeiro você tem que entrar na presença de Deus. Primeiro você tem que entrar e sentir que Deus está te ouvindo. Depois você vai entrar e sentir a necessidade daquela pessoa se ela perder a salvação. Daí você tem que clamar. Porque se você não tem nenhum sentimento, como é que Deus vai usar? Deixa eu ver. Precisa ter sentimento. Precisa você sentir pelaquela pessoa. Porque senão não funciona, irmão. Esse é o requisito de Deus. Você tem que colocar aquilo. É como você diz assim, ó. Você tem que colocar o teu coração ali. Por isso que as orações não funcionam. Porque você não coloca o teu coração ali. Você só quer fazer um ritual. E um ritual, a gente já está cheio de ritual. Você entende o que eu estou falando, né? Talvez você